E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui para dar um update sobre a minha saúde, né, e explicar melhor para vocês aí o que aconteceu nos últimos dias, né? Bom, no último dia 5 de julho, eu comecei a sentir dores muito fortes na cabeça, né? Seguido de outros sintomas, né? Tontura, a visão turva, dormência no rosto, né? E aí eu fui para o hospital e os médicos imediatamente me encaminharam ali para uma bateria de exames, né? Para descartar algumas hipóteses, né? Sei lá, derrame ou algum tipo de rompimento, porque os sintomas eram compatíveis com isso, né? Era uma dor muito, muito intensa, né? Para vocês terem ideia, eu não conseguia falar, né? Para vocês terem ideia de tão forte que era essas dores, né? E aí, a princípio, os laudos preliminares, eles descartaram essas hipóteses mais graves, né? Mais urgentes, né? O que foi um alívio, né? Mas a dor, ela não foi embora, ela continuava, né? Ela diminuía um pouco ao longo dos dias, né? Mas às vezes voltava com muita intensidade, com muita força, né? E aí no último dia 10 de julho, uma sexta-feira, eu fui fazer um evento corporativo em Curitiba pela minha produtora, a Entre Piadas, que é uma produtora que eu tenho com Ulisses Amorim, que é um amigo e humorista, né? E aí no dia seguinte eu tinha um show em Floripa, no dia 11, né, no sábado. Não sei se foi o esforço dos dois shows simultâneos, né, feitos em sequência, né, mas eu acabei tendo uma segunda crise, que aí eu fui parar num pronto-socorro, tive que tomar medicação na veia para controlar os sintomas, né, as dores, né. Pra vocês terem uma ideia, nesse evento que a gente estava, eu estava no palco e eu senti que eu ia desmaiar no palco, né. O Ulisses estava lá, viu, foi muito punk, assim, foi um negócio bem atípico, né. Eu nunca tinha passado por uma situação desse tipo, né. E aí essas dores, elas diminuíram um pouco de intensidade nos últimos dias, né, mas assim, enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu ainda sinto bastante dor, né, às vezes ela volta com força, embora eu sinta que agora tá um pouquinho mais controlável, né, e aí por essa razão a gente achou melhor cancelar algumas datas que eu teria aí nos próximos dias para eu ter tempo, né, de descansar, procurar especialistas e investigar e entender exatamente o que está acontecendo. Além das datas que eu mencionei no comunicado, né, que eu soltei há alguns dias, né, outras apresentações também vão precisar ser canceladas, né? Todo mundo que, enfim, comprou ingressos vai receber os reembolsos e as explicações por e-mail, né? Eu estou fazendo isso porque eu estou tentando evitar qualquer tipo de viagem que seja ou muito longa ou muito desgastante, ou principalmente quando eu estou numa cidade que eu não tenho um suporte, algum tipo de produção local que possa me orientar ou me ajudar caso alguma coisa aconteça, né? Então é por isso que a gente está enxugando bastante essa agenda para evitar problemas, né? Talvez o certo aí vocês estejam pensando seja parar totalmente com as atividades, né? Mas infelizmente essa não é a minha realidade. Eu sei que para algumas pessoas o conceito de trabalho e humorista parecem incompatíveis, né? Mas enfim, não é a minha realidade, né? E também porque existem compromissos profissionais que são mais difíceis de desmarcar que outros, né? E aí eles envolvem outras equipes, espaços que a gente aluga para se apresentar, contratos de trabalho, né? Então, vocês vão me ver divulgando alguns shows nos próximos dias, né? Eu ainda vou estar em algumas cidades, né? Mesmo não estando nas melhores condições, né? Antes de realmente fazer uma pausa ali para descansar um pouco e organizar minha vida, né? E se tudo der certo, que é o que eu espero, né? Em setembro, na época aí das eleições, eu volto com shows normalmente da forma que eu estava fazendo, né? E, bom, é isso, foi isso que aconteceu, né? Eu queria agradecer aí todo mundo que mandou mensagem, né? Eu fiquei muito, muito emocionado com os comentários de vocês, era para ser só um post ali informativo, né? Dos cancelamentos, né? Mas vocês acabaram deixando muitas mensagens positivas e eu agradeço muito pelas mensagens, pelo carinho, assim, né? Enfim, é horrível passar por uma situação dessa, né? Você tá debilitado e não saber exatamente o que você tem, né? Eu fiz uma série de exames ao longo da semana, né? Tudo que você pode imaginar eu fiz, ressonância, angiorressonância, eu fiz o diabo, assim. Tô aguardando aí os laudos, né? E quando eu voltar para São Paulo, eu vou para Curitiba hoje, e quando eu voltar para São Paulo, eu vou numa neurologista que já tá tudo marcado para ela me orientar melhor para
enfim, para tentar entender o que está acontecendo, né? E aí eu vou mantendo vocês informados aí. Mas enfim, é isso, né? E também tem toda a questão dos shows em si, né? Que representam um prejuízo gigantesco, né? Porque tudo é feito com muita antecedência, né? Já existiam passagens compradas, hospedagens, pautas reservadas, em teatros, né? Espaços que a gente ia fazer, né? A divulgação, né? Que custa também muito caro para fazer, né? E agora eu tô tendo que cancelar tudo, arcar com multas, né? Por cancelamentos, né? Mas realmente eu não ia conseguir manter uma agenda do jeito que estava, do jeito que eu tô agora, né? Seria um tanto quanto irresponsável, né, da minha parte. E também tem toda a chateação de não poder estar nos shows com vocês, né? A gente planeja esses shows, às vezes, por meses, né? Para eles acontecerem, né? As apresentações. De repente acontece um negócio desse e a gente não consegue estar nas cidades. Algumas pela primeira vez que eu ia estar, né? Então é bastante frustrante, né? Isso é bem chato, assim, né? Mas enfim, né? Mas é isso, né? Eu espero que vocês estejam bem, né? Eu agradeço novamente as mensagens, todos os comentários, o carinho, pelos desejos de recuperação, né? Eu não quis preocupar ninguém, né? Quem me conhece sabe que eu não sou um cara que exponho coisas da minha vida, né? Em rede social, né? Eu não gosto de falar as coisas que estão acontecendo comigo, né? Que eu tenho, assim, um respeito muito grande por vocês, né? Por quem vai aos shows, né? E acompanha o meu trabalho, né? E eu não queria cancelar o show simplesmente, sabe? As apresentações sem dar uma justificativa honesta e clara do que estava acontecendo, né? Uma relação de muita reciprocidade que eu tenho com vocês que vão aos shows, né? Então eu falei logo a real que estava acontecendo, né? Que eu não estava legal, né? Mas eu também não queria preocupar ninguém e de qualquer forma agradeço aí as mensagens, as mensagens de apoio, de recuperação. Estou fazendo minha parte, estou me cuidando, estou indo nos médicos, né, fazendo o que tem que ser feito, né? E aí eu vou mantendo vocês informados, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado. E é isso. E se eu tiver uma crise de soluço, a gente sabe exatamente de onde está vindo o feitiço, não é mesmo? Mas é isso. Um abraço.